Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo. Hoje eu vim falar um pouco sobre a minha migração do VS Code, né, do Visual Studio Code, para o Lunarvim. Para quem não conhece o Lunarvim, ele é um editor de texto, aí é um super Vim, né, inspirado no NeoVim. É um NeoVim com algumas instalações pré-definidas, alguns plugins pré-instalados e umas coisas a mais. Para quem nunca usou o Vim ele é um editor de texto bem antigo, aí ele foi utilizado há muito tempo atrás. Né? Então, se eu colocar aqui Vim, eu consigo mostrar aqui para vocês como que o Vim funciona. Né? Então, ele tem aqui esse buscador, essa listagem de diretórios, né? Mas o Vim, ele é um pouco antigo. Depois do Vim foi lançado o NeoVim, que é basicamente um Vim remodelado com novas implementações. Eles implementaram a linguagem Lua, né, para poder fazer instalação de plugins, keymaps, enfim, algumas outras coisas. Mas hoje eu vou explicar um pouco mais do Lunar Vim em si, né, não do Vim, porque esse é o intuito do vídeo. O Lunar Vim, ele utiliza o NeoVim por debaixo, né? Então ele é o NeoVim, porém com aquilo que eu já falei, alguns plugins pré-instalados, algumas configurações feitas, porque para quem nunca mexeu com Vim, NeoVim, etc., quando você instala ele, você precisa fazer algumas configurações que são bem chatas. Então, uma coisa boa que o VS Code traz é você baixa ele, você tem tudo navegável, você consegue acessar as extensões, consegue instalar, consegue fazer várias coisas. Porém, no Vim, você precisa configurar arquivos, né, de arquivos antes do NeoVim, era arquivos .vinscript, né, de .vim. Hoje em dia você pode utilizar ainda o VinScript, mas você tem a opção de utilizar o Lua, né, que é uma linguagem de programação bem mais moderna do que o VinScript, e você pode fazer algumas coisas nele, enfim, ele é bem mais moderno do que o Vim em si. E isso trouxe bastante coisas novas, né? A gente pode instalar plugins, a gente pode fazer conversão de algumas coisas de uma forma mais fácil, sem ter que lidar com linguagem antiga, que é o VinScript. É, eu vou mostrar aqui como que está a configuração do meu Lunar Vim, né, como que eu configurei, como que tá os meus plugins. Eu queria deixar bem claro aqui que a minha configuração, eu basicamente fiz um fork dessa configuração do If Coding Were Natural, que é um canal no YouTube que eu vi esse vídeo e achei interessante os plugins que ele estava utilizando, a forma que ele configurou os keymaps, enfim. Mas antes disso, eu tinha minha configuração, né? Eu fiz uma configuração do meu gosto e também você pode fazer isso. É assim como no VS Code, por exemplo, você utiliza o Ctrl D para poder fazer a seleção de ocorrências com o mesmo nome. Você pode utilizar aí o Alt para cima para baixo para poder mover as linhas. Né? Então tem diversos atalhos no VS Code que você pode utilizar, que já vem padrão, mas você pode modificar também. E assim como lá, aqui você também pode modificar, criar, fazer macros, enfim, várias e várias coisas. Bom, dado que eu já comentei que eu utilizei essa configuração, eu vou abrir aqui o LunarVim e vou mostrar um pouquinho de como funciona. Eu coloquei esse screen key aqui, que é para mostrar os meus comandos do teclado, né? Então, basicamente, o LunarVim, ao invés do Vim, né, ou NeoVim, que você usa assim, o LunarVim você usa LVim e você abre o diretório, assim como o code ponto, que geralmente a gente usa para abrir repositórios que a gente já está nele através do terminal. O LunarVim ele abre primeiramente com as pastas, né? Caso você não queira abrir as pastas, queira só ver a interface do LunarVim, você só digita LVim e dá Enter e você vai ver aí algumas coisas, alguns atalhos, enfim, né? E foi uma das coisas que me fez mudar, né? É uma mudança muito drástica, assim, você sair do VS Code para ir pro LunarVim, porque no VS Code você tá acostumado, né? Então eu tava utilizando o VS Code há muito tempo. Então eu já sabia todos os atalhos, eu já sabia como lidar com problemas, como lidar com conflitos de merge, quando subia alguma coisa no Git,
enfim, já estava acostumado com bastante coisa. E aí essa mudança pro Lunarvim, ela pesa um pouco, porque você precisa se reacostumar com com os atalhos, embora você possa sim configurar para utilizar os atalhos do VS Code, né? E uma outra coisa que o Lunarvim tem é você poder navegar só com o teclado, né? Todos eles, o Vim, o Nelvim, o Lunarvim, todos eles são baseados em navegação no teclado. Embora no Lunarvim, acho que no Nelvim, tem como você utilizar o mouse para navegar, mas não é o recomendado. O recomendado é você esquecer o mouse, abriu aqui o seu Lunarvim, o seu Nelvim, você utiliza só o teclado e só usa o mouse, caso você vá mudar para um gerenciador de arquivos, ou você vai abrir o navegador e etc. Aqui é feito só para você utilizar o teclado. Então, a gente utiliza o J e o K, o J vai para baixo, o K vai para cima, né? E aí existe o modo de inserção, o modo normal e o modo visual, né? Então eu vou abrir aqui, vou fechar essa parte, eu vou dar um lvim ponto para ele abrir aqui o meu arquivo, né? Então eu vou navegar aqui para algum arquivo, né? Eu estou navegando com o JK e eu dou enter para poder abrir a pasta. Eu vou abrir aqui um arquivo bem tranquilo de se mexer, só para exemplificar aqui. Então, como eu falei, né, o J e o K você mexe para baixo e para cima. O L e o H você mexe para a direita e para a esquerda, né? Então você pode movimentar. Existem alguns comandos, né, que facilita essa navegação horizontal, que é o W, você navega entre palavras aí, e o B você volta, né? Então o W você navega, o B você volta. Você também pode utilizar o E para você navegar aí só no início de cada palavra, né? No final, no caso, né? E o W você vai para o início. Deixa eu voltar aqui pro primeiro. Então eu posso usar também um outro atalho, Shift underline para poder voltar para o começo da linha e Shift dólar para ir para o final. Então eu posso ficar alternando desse tipo de navegação, né? E aí vou voltar aqui para o começo, né? Então o W ele sempre vai para o começo da palavra, né? E como eu falei, o E ele vai sempre para o fim, né? E aí aos poucos dá para ir acostumando, mas no começo é bem difícil assim de se acostumar. Uma das coisas que eu também gosto muito no Nelvim, Lunarvim, etc., é a forma que você utiliza as navegações e também as inserções, né? Então, como eu falei, você pode utilizar. Aqui eu estou em modo normal, né? Então, o modo normal é modo de navegação, né? Então, eu posso navegar, copiar, enfim. Não exatamente copiar, né? Mas, enfim, o copiar é no modo visual. Mas aqui eu posso navegar, posso mudar de arquivo, né? Aqui o Leader E, eu abro o meu gerenciador de arquivos, né? Onde eu posso fazer a busca, mas depois eu vou falar disso. Então aqui, uma das coisas que eu mais gosto no Lunarvim e no Vim em si, é você utilizar, por exemplo, a letra C e você escolher o que você quer substituir. Então se eu colocar, por exemplo, C e o E, ele vai deletar a próxima palavra, né? Então ele vai para o final da palavra, então ele vai deletar toda a palavra, que nem eu mostrei no modo de navegação. Então, para voltar para o modo normal, eu aperto o ESC, né? Para voltar para o modo de navegação, e para entrar no modo de inserção é o I, né? Mas eu também posso utilizar o C, que aí ele vai, o C bota na cabeça que seria um change, né? E aí você escolhe o que você quer mudar. Então eu vou escolher o E, que seria a próxima palavra. Então o final, ele vai até o final da próxima palavra e ele vai modificar, né? Aqui o U você faz um Ctrl Z, digamos assim, você desfaz, né? E o Ctrl R você refaz. Então com U e Ctrl R você faz e desfaz a última alteração que você fez. Outra coisa que é interessante também, nesse caso, né, nesse caso aqui, ó, eu eu tô no meu arquivo, né, só que ele não é apenas uma palavra, né, então se eu tentar fazer alterações em algo que, por exemplo, esteja, tem alguma outra coisa aqui, sei lá, teste, né, então se eu chegar aqui no começo da minha palavra e der um CE, ele vai apagar somente a primeira palavra, né?
E se, por exemplo, eu quiser substituir tudo que está entre as aspas, né? Eu posso utilizar um comandinho, né, do LunarVim, que seria o C, né, o I, que eu considero como inside, né, dentro, e aí eu escrevo aspas. Então ele vai substituir tudo que está dentro das aspas. Então, aos poucos você vai se acostumando e aí você vê a produtividade do LunarVim. Claro, eu também estou utilizando há pouco tempo, faz por volta de 2 meses que eu comecei a utilizar. Então eu não estou 100% acostumado com os comandos, ainda tem muita coisa para mim aprender, né? Mas eu estou vendo um avanço muito grande em termos de ficar mais focado no código, desviar minha atenção, pegar o mouse e vir aqui, trocar de linha, né? Como eu falei, aqui você pode utilizar o mouse, né? E trocar de linhas e etc. Selecionar uma palavra, aí você aperta o C para trocar, você pode, mas em termos de ganho de produtividade, não é interessante você ficar tirando a mão do teclado, colocando a mão do mouse, aí tira a mão do teclado, põe no mouse, tira do mouse, põe no teclado. Então, o LunarVim serve para isso. Então, quando você está acostumado, você dá lá o CI, aspas, já aconteceu, né? É um pouco mais rápido, né? Bem mais rápido do que você tirar o mouse, a mão do teclado e colocar no mouse. Então, aqui eu vou desfazer as mudanças que eu fiz, né? E aí tem alguns comandos do LunarVim que eles são pré-definidos quando você instala o LunarVim. Então, a tecla Leader é basicamente uma tecla que você utiliza para combinar com outras e executar comandos. Por exemplo, o LunarVim ele vem com a tecla Leader definida como espaço. Então, se você teclar espaço, ele vai te mostrar aqui as opções que você tem depois que você aperta o espaço. Então, se você notar aqui, você vê que o E ele abre o Explorer, né, que é aquele navegador de arquivos que eu mostrei. O C ele fecha o buffer, né, o buffer é essa área aqui que a gente utiliza, é como se fosse uma. É um conceito um pouco diferente, mas é como se fosse uma tab, mas não é exatamente uma tab, né? Então eu vou deixar isso para lá. É, enfim, aqui você pode utilizar um encontrar arquivo, né, remover os highlights, você pode sair, você pode salvar e sair. Enfim, tem diversas outras coisas aqui. Essas aqui em azul, algumas delas foram que eu instalei através daquele repositório que eu mostrei no início, né, que é um fork que eu fiz do, do rapaz que eu vi o vídeo no YouTube, né, tá em inglês o vídeo, por isso que eu decidi até gravar em português o vídeo. É, e aí tem diversas coisas aqui que você pode utilizar. Então eu vou mostrar algumas, né, para não ficar muito longo aqui. Por exemplo, o E, você faz um toggle do explorador, né, e aí você navega aqui. Você consegue mudar de buffer, né? Então eu estou no buffer do buscador. Eu consigo mudar através do Ctrl L para ir para a direita e Ctrl W para voltar. Então eu consigo. Ops, W não, é H. Então eu consigo navegar entre os buffers, né? Então se eu der abrir um outro buffer aqui, eu consigo ainda navegar, né? Então, e aí para fechar, dou um Q, ele fecha. Que mais de interessante eu posso mostrar? Aqui, utilizando a tecla Leader, eu posso utilizar o Leader ST para mim buscar, por exemplo, sei lá, ver se tem algum console, né? Então, coloquei aqui console, ele busca texto, é como se fosse o Ctrl F ou Command F no VS Code, né? Command Shift F, ou Ctrl Shift F, que você busca na aplicação inteira. Né? E aí aqui você pode utilizar as setinhas também para poder navegar, porque se você digitar o J, ele vai escrever, né? Então, aqui você utiliza a setinha. E aí eu posso dar o Enter aqui, eu vou abrir esse arquivo e ele abre já em uma nova tab aqui, vamos dizer assim. Né? E aí para navegar entre tabs, nesse repositório que eu fiz o fork, ele adicionou um atalho, né? Que é o Shift e o W, o H ou o L, né? Então, Shift L para direita, H para a esquerda. Então você pode navegar assim. Mas, né, o comando que eu utilizava antes disso era o BN, né, que vai para o próximo, e o BB, né? Então você BN BB, você faz até se você colocar aqui para ele mostrar o comando, né, ele vai mostrar aqui para você, ó. Se você põe N, ele vai no next, né? E se você põe o B, ele vai para o anterior, né? Então, BN vai para o próximo, mas aqui no caso eu estava utilizando o BN, ele estava voltando, né? Porque quando chega no último buffer, ele sempre volta para o primeiro. Então aqui tanto faz eu usar BN ou BB, vai dar no mesmo.
né? A não ser que eu abrisse um outro buffer, né? Que eu posso fazer isso aqui. Vou abrir mais um aqui. Então, ó, BB, ele voltou, BB, BN, BN, né? Líder, BN, líder, BB. E aí eu posso utilizar também o Shift, né? Que foi o atalho que ele criou aqui, ó. Então eu posso navegar através do Shift L e Shift H. Uma outra coisa interessante também que a gente tem lá no VS Code é a busca, né? Então, se eu der o líder F, ele vai buscar por arquivo, né? Busca por arquivo, não só busca, né? Porque eu já mostrei a busca de texto. Mas aqui é busca por arquivo. Então você pode ver aqui os arquivos, né? Você pode, sei lá, module, alguma coisa assim. Então ele te ajuda aqui numa busca, né, de arquivos. Então tem aqui user, né, ponto resolver, por exemplo, né? Então aqui eu consigo abrir o user resolver, né? Então isso facilita muito na busca, né? E isso é um plugin chamado TreeSetter, desculpa, é Telescope, o nome do plugin, né? Então, como eu falei, se você pega o Vim cru, né, o NeoVim cru, ele vem sem nada. Aí o LunarVim ele já instala algumas coisas, ainda mais utilizando esse repositório que eu mostrei, ele já vem com algumas coisas pré-instaladas. Deixa eu ver alguma coisa que eu possa mostrar mais. Aqui na tecla Leader, se você quiser utilizar, né, o Git, ele também te deixa aqui fazer alguns comandos, mas o mais interessante aqui é o lazy git, né? Então, se eu abrir aqui o lazy git, ele é você precisa instalar ele na sua máquina, né? E ele ele te mostra como se fosse a sua aquela tab do VS Code que te mostra os arquivos que foram modificados, mostra, enfim, só que eu achei aqui bem mais completo, né? Então aqui ele mostra as brands que tem, as local brands, ele mostra os logs, né? Os commits que foram feitos por último, mostra aqui a tela, né? Enfim, mostra bastante coisa que eu achei bem interessante e dá até para você executar comando, né? Então, se eu adicionar o A aqui, ele teoricamente rodou o git addA aqui, ó. Então, se eu rodar o C, agora ele não vai aparecer aqui, mas ele faz um commit para você. Então, você adiciona, você commita e você pode dar o push através do Shift P, né? Se eu der o Shift P aqui, só não vou dar porque senão vai atualizar lá o repositório. Enfim. E aí você pode utilizar, né, o lazy git para poder fazer modificações, ou se você quiser, você pode usar o Ctrl barra para você abrir o terminal aqui dentro. E aqui você consegue utilizar, né, o terminal normal, né, e você faz um toggle dele aqui com Ctrl barra invertida, né, você consegue utilizar. Uma coisa que eu não falei, né, o modo normal, aqui é o modo de inserção, onde eu faço inserção no meu arquivo, né, o ESC eu volto para os modos, e tem o modo visual, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira copiar essas duas linhas, né? Aqui eu mudo para o modo visual com a letra V, né? E aí eu posso ir navegando e selecionando, né? Então eu estou utilizando o W aqui, utilizei o J para poder ir para a próxima linha e eu posso copiar no Y, né? Então o Y copia e aí eu quero colar aqui embaixo, eu uso P, né? Aí colei com P, posso dar um undo, né, que é voltar, ou se eu quiser já utilizar o atalho, né, para poder copiar a linha em si, eu posso utilizar o Shift V, né, que é o V maiúsculo. E aí eu vou copiando linhas, né? Então eu posso, por exemplo, copiar aqui, desci, dei um P, ele colou, né? Então isso aqui ajuda bastante, né? Então é uma coisa que eu prefiro fazer aqui do que fazer com mouse e teclado, porque muitas vezes você precisa chegar lá no mouse, tem que selecionar a linha certinho, aí vem aqui e tal. Mas nada impede de usar também. No início, para poder se acostumar, eu às vezes utilizava o mouse, embora eu evitasse o máximo possível, né? Porque eu queria me acostumar com os comandos. Aqui, para você procurar uma palavra dentro desse arquivo, eu uso barra, né? Barra e coloco, por exemplo, eu vou pesquisar por response. Aqui eu achei, dei um enter aqui, ele foi para o response, né? Então, eu utilizando o N eu consigo navegar entre os responses aqui, né? E aí eu posso fazer modificação, enfim, né? Posso editar e depois voltar para o outro, enfim, dá para fazer diversas coisas, né? E aí para limpar essa pesquisa,
pode ver que tá até laranja aqui. Para limpar é o líder H. Então ele vai e limpa para você. E você não precisa ficar mais preocupando desse N aí. Se você digitar errado, ele vai pesquisar. Né? E o que mais que eu posso mostrar? Aqui dos comandos de líder. Acho que eu já mostrei tudo, né? O C, ele fecha o buffer, então o líder C fecha o buffer. Aqui eu estou utilizando o Copilot, só que eu estou utilizando uma biblioteca diferente, né? Do Copilot. Aqui, se você utilizar o, o líder, o líder Z, você consegue inserir algumas coisas aqui. Isso aqui é uma biblioteca, né? Que veio junto com aquele fork. Eu vou deixar o link do fork aqui, mas basicamente é um repositório onde você consegue pegar os plugins que ele usa, né? Então, se eu abrir aqui LC, eu vou abrir aqui exatamente o que eu copiei dele, né? Então, eu vou voltar aqui, vou vir em Lua, vou vir em User, e aqui eu posso ver os plugins que ele utiliza, né? Então, são vários que são pré-setados aí, enfim, né? Que você basicamente no Lunarvim você precisa configurar o que você prefere, o que você quer, né? Então não é igual o VS Code que você já baixa, ele vem certinho, né? Mas é uma coisa que você se acostuma, né? A navegar com o J e com o K, às vezes eu abro o VS Code e eu acabo escrevendo um monte de J e K porque eu estou acostumado a navegar assim, né? E aí muito fluido a navegação, né? Então se eu rodar aqui um Shift L, Shift H, eu mudo de tab, assim, digamos, muito rápido, né? Não tem aquele delay, né? Para abrir, ele carrega muito rápido. A pesquisa, né? Se eu quiser pesquisar é, arquivos, aqui eu já estou em um outro buffer, né? Então ele não carrega nada no arquivo. Mas se eu voltar aqui para esse e der uma busca, né? Ou se eu quiser buscar aqui um arquivo, né? Então é bem mais fluido a navegação. E aqui existem muito mais coisas aqui, é que eu não vou mostrar tudo, porque senão vou ficar aqui mais de uma hora. Mas basicamente essa é a biblioteca do Copilot que eu estou usando, que ele geralmente não dá sugestão através de comentário, né? Mas você pode sim adicionar isso, caso você prefira. Deixa eu ver se ele faz um complete aqui para mim. Mas, enfim, ele funciona da mesma forma que o Copilot normal, porém ele te dá umas sugestões um pouco mais reduzidas aqui nessa janelinha aqui. Ele não te dá sugestão igual acontece no VS Code. Embora possa, você possa sim utilizar isso do jeito que é padrão, mas eu prefiro desse jeito, então até gostei dessa, desse plugin que eu peguei do rapaz lá. Essa biblioteca aqui também, esse plugin aqui, eu instalei depois, ela não tem na, no fork que eu peguei do canal lá. Ele é um plugin para você fazer seleção múltipla, né? Então, digamos assim que eu vá selecionar isso aqui e eu queira, sei lá, pegar todas as ocorrências, né? Então, eu utilizo o Ctrl N, né? Aqui nesse caso eu não tenho o Copilot maiúsculo, né? Então eu posso utilizar aqui o Ctrl N e aí ele vai achar aqui todas as ocorrências do Copilot, né? Agora ele pegou aqui, não sei porquê. Mas enfim, e aí eu posso ir por exemplo, apertar C e atualizar todos, né? Então é um plugin que ajuda bastante aí na, na busca, né, de ocorrências, que coisa que no VS Code já tem por padrão, mas aqui você precisa configurar. Mas uma coisa que eu falo, se você configura isso uma vez, você versiona, coloca no seu GitHub ou no, sei lá onde você preferir e pronto. É só você baixar isso, jogar lá no seu Lunarvim e acabou, né? Assim como o VS Code também tem uma forma de você salvar as configurações, no Lunarvim também existe essa opção, então você não precisa ficar configurando isso sempre, né? Embora já tenha também bastante repositórios que você possa se inspirar e copiar e adicionar mais coisas e trocar, né? Então é bem tranquilo. Enfim, creio que seja isso. É,
Não sei se ficou muito claro também, eu não mostrei tudo do Lunarvim, existem muitas coisas que eu posso mostrar depois. É, enfim, espero que vocês tenham curtido aí, que sirva de exemplo aí para quem tá querendo mudar pro Lunarvim ou tá querendo utilizar uma outra IDE, né? E é isso. Obrigadão aí e um abraço.